Olá, amigos e amigas, sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como ser romântico, como fazer sucesso e ser feliz, experiências de vida, educação e cidadania, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente e o povo e o poder. Vamos falar então sobre educação e cidadania. Em 1918, quando começou a pandemia da gripe espanhola, que dizimou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo, a população mundial era de 2 bilhões de pessoas aproximadamente, e 500 milhões, ou seja, 25% da população mundial foram contaminados pela gripe espanhola. Vejam bem, 25%. Desses contaminados, entre 10 e 20% morreram. Ou seja, entre 50 e 100 milhões de pessoas morreram. Hoje, com a pandemia da Covid-19 causada pelo coronavírus, nós temos no mundo 8 bilhões 874 milhões de pessoas. 181 milhões de pessoas já foram contaminadas, o que equivale a 2,30% da população. Ou seja, uma proporção de 11 vezes menor de contaminados do que da gripe espanhola. E os mortos hoje, com a Covid, até hoje, dia 28 de junho de 2021, estão em 3.930.000 pessoas, o equivalente a 0,05% da população mundial. Sendo que lá na gripe espanhola, a quantidade de mortos ficou ao redor de 5 a 10% da população do mundo. Então, vejam a diferença da proporção. E aqui está os conselhos ao povo. Vocês vão ler invertido, mas dá para ler conselhos ao povo. Anúncios como esses eram publicados pelo governo na época, nos jornais no Brasil, e diziam exatamente o seguinte: vejam a semelhança com os apelos de hoje, das mídias sociais, das emissoras de TV, não do governo, porque o governo brasileiro se recusou a fazer isso, começou a fazer agora que o bicho está pegando para o lado dele. Está escrito aqui: a influenza espanhola, conselhos ao povo, da Inspetoria de Higiene, o que equivale ao Ministério da Saúde. Evitar aglomerações, principalmente à noite, não fazer visitas, tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta, inalações com vaselina mentolada, gargarejos com água iodada e ácido cítrico, tanino, infundindo o tanino com folhas de goiabeira e outras, fazendo uma espécie de chá. Tomar como preventivo internamente qualquer quinino nas doses de 25 a 50 centigramas por dia. E de preferência no momento das refeições. Evitar toda fadiga ou excesso físico, evitar cansaço e exercícios físicos. Os doentes nos primeiros sintomas devem ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações de contágio. Não deve receber nenhuma visita. Evitar as causas de resfriamento e de necessidade
para os sãos como para os doentes, e os convalescimentos, as pessoas idosas devem aplicar-se com ainda maior rigor todos esses cuidados. É mais ou menos isso que está escrito aí no final. Então, perceberam uma coisa? Foi pedido para manter o distanciamento social, para tomar cuidado com o nariz e garganta, fazer infusões, uma série de coisas. Mas não se falou na máscara. Falou-se tudo que se aplica hoje. Não se falou em uso de máscara, nesse objeto simples e barato. Não foi recomendado o uso de máscara. Então, guardadas as devidas proporções do grau de contágio e de letalidade, ou seja, do risco de mortalidade, ou seja, a diferença entre a influenza espanhola e a diferença entre a Covid-19 causada pelo coronavírus, qualquer cientista, qualquer pessoa de bom senso e com mínimo de inteligência vai concordar comigo com o que eu vou dizer agora. A máscara, hoje, o uso da máscara, por quem usou corretamente, evidentemente, fez grande diferença, ou seja, salvou milhões de vidas mundo afora. Talvez se naquela época tivessem usado máscara, até porque a forma de contágio é a mesma, porque a máscara, diferente do que alguns pensam, ela não era. Tem gente que usa assim, ó, como se fosse um segura-queixo, um protetor de queixo. Não é assim que se usa a máscara. O vírus e as bactérias de doenças infecto-contagiosas entram pelas narinas, ou seja, pelo nariz e pela boca. Então, por isso a gente tem que cobrir o nariz e a boca. Também não precisa ser muito inteligente para entender isso. É uma coisa simples de entender. E a máscara não é um instrumento de controle social, religioso ou qualquer outra coisa. A máscara é um equipamento de proteção individual. Também não precisa ser muito inteligente para entender isso. Tanto é que os operários que trabalham com pintura, eles são obrigados a usar máscara para não inalar a tinta que é tóxica. Os bombeiros, quando vão atender um incêndio lá, apagar um incêndio, eles usam máscara para não inalar fumaça. É uma coisa simples de entender. É muito simples de entender. Então, da mesma forma, é simples de entender que lá na época da gripe espanhola, se fosse recomendado o uso de máscara, e obviamente se as pessoas usassem corretamente naquela época, com certeza o número de mortos e contaminados seria infinitamente menor. Seria talvez na proporção do número de mortos e contaminados que nós temos hoje pela Covid-19. O número de mortos e contaminados aí ficou alguma coisa em torno de 11 a 15% menor proporcionalmente do que morreu em 1918 a 1920. É isso, esse é o recado de hoje, espero ter sido claro. Para aqueles que ainda têm algum tipo de resistência ou não entenderam que isso aqui é um equipamento de proteção individual, embora seja um equipamento de proteção individual, o propósito é evitar o contágio coletivo, ou seja, usar máscara e manter o distanciamento social, evitar visitas, aglomerações, festas familiares ou outro tipo de festa. Enquanto não houver vacina para todos, é uma questão não só de autoproteção, autopreservação, mas é uma questão de amor ao próximo, é uma questão de respeito ao próximo, é uma questão de cidadania, é uma questão de inteligência, é uma questão de... Então, todo aquele indivíduo que, quando é pedido para usar máscara da forma correta, ao invés de fazer o que tem que ser feito e até se desculpar, ficar envergonhado com a atitude, parte para a agressividade, parte para a grosseria, como passou um cara que perseguiu uma mulher, espancou ela
na rua só porque ela pediu para ele botar a máscara corretamente, esse cara não é um ser humano, é um troglodita, ele é fora de época, ele nasceu com 200 a 300 mil anos de atraso, é um troglodita, não é um homo sapiens, ou seja, uma pessoa sábia, é um troglodita, é um imbecil, é um cara que tem problema, tá totalmente fora de época, é um ser inominável, para não dizer outra coisa, tá certo? Então, dito isso, eu gostaria que as pessoas refletissem mais e passassem a usar a máscara corretamente, que é assim, protegendo o nariz e garganta, tá bom? Só mais uma coisa, eu gravo os vídeos todos sem máscara, porque eu tô aqui na minha casa sozinho, tô tranquilo, não tem ninguém aqui comigo, só a minha mulher que está lá do outro lado. Então, eu não tenho aqui a intenção de fazer coisas do tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É óbvio que todo mundo na sua casa, quando está só a família, fica sem máscara. Mas na rua, sair da porta para fora, obviamente eu coloco máscara o tempo todo. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? É isso. Esse é o recado de hoje. Espero que tenham gostado. Compartilhem, por favor, porque tem muita gente precisando saber disso, tá bom? É sério. Se todo mundo tivesse agindo corretamente, o número de infectados e mortos seria infinitamente menor. Seria aí entre 10 e 100 vezes menor do que é hoje. Justamente porque as pessoas têm resistência, têm dificuldade de entender o óbvio, infelizmente. Tá bom? Um abraço.